possa me alcançar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, bom dia. Que alegria estarmos reunidos nessa manhã. A partir de hoje nós vamos começar a meditação, uma meditação muito importante, baseada em um livro que eu tenho em casa, que eu gosto muito, um livreto, né? Um livreto bem pequenininho, mas que traz aí no seu conteúdo uma riqueza espiritual muito grande. E nós vamos falar sobre esse tema que eu coloquei aí. Onde está Deus? É uma perguntinha interessante, né? Que eu tenho certeza que muitos, até mesmo assim com certo receio, já fizeram. Cadê Deus? Onde Ele está? Eu não sinto, eu não vejo, eu não percebo. E às vezes é uma pergunta desafiadora. Então, é um livro do padre Reinaldo Cazumbá. Ele é da comunidade Canção Nova. E eu particularmente gosto muito desses livretos que trazem mensagens diretas. Não é um livro grande, mas é um livro prático, objetivo. E eu também preparei a leitura de Isaías 58, 9 ao 12. Eu vou ler ela daqui a pouquinho. Mas antes, eu queria que você prestasse atenção nessa introdução que eu vou fazer, porque talvez ela já vai instigar dentro de você uma série de perguntas que não é pecado você fazê-las. Pelo contrário, elas vão te ajudar na maturidade espiritual, que talvez seja uma das coisas mais importantes que cada um de nós precisamos viver nesse momento que vivemos, nesse mundo de hoje, né? Então ele começa dizendo o seguinte: há algum tempo percebi que algumas pessoas têm deixado de lado o sentido espiritual, tornando-se indiferentes a Deus e tíbios. Olha, a palavrinha apareceu ontem, né? Ela volta hoje, ela vai voltar nos próximos dias. Tornando-se indiferentes a Deus e tíbios na vida de oração. Por essa razão, propus-me a escrever algo para ajudá-los a perceber alguns males que afligem a vida de oração e outros que não são males, mas vias de maturidade e crescimento da fé. O desejo de escrever começou quando me deparei com a realidade da tibieza ou mornidão espiritual, que é a mesma coisa, né? Senti a necessidade de alertar o povo para esse grande mal, que infelizmente é muito comum na vida de muitos cristãos que se encontram fracos e sem forças para a luta diária. É preciso abrir os olhos para os momentos de aridez, que a gente chama de deserto, e de securas, que são próprios da vida espiritual, os quais foram enfrentados também por muitos santos, como Madre Teresa de Calcutá, se acredita? E Santa Teresa de Ávila. Por não conseguir compreender esses processos espirituais, surgem no interior do homem muitos questionamentos, perguntas, e principalmente o sentimento de abandono, não é verdade? Quando a gente passa por alguma provação, algo muito difícil, né? Uma morte inesperada, e tantas realidades de enfermidade, né? Um câncer, quantos problemas a gente começa a sentir às vezes esse sentimento de abandono, credo. Nesse momento, nossa inquietação se transforma em uma pergunta, que é a pergunta central do livro: onde está Deus? Diante desse questionamento, que posso lhe garantir que tem resposta, eu convido você a caminhar comigo nesse itinerário. Preste atenção, não de soluções práticas, mas de identificação, pois muitos podem estar passando ou enfrentando algo semelhante. Eu achei muito propício trazer esse tema, né, até vocês, porque eu tenho percebido que muitas pessoas têm às vezes medo de fazer essa pergunta, mas é o sentimento que eu tenho que muitos estão vivendo. Então é necessário olhar para dentro de si, para
cada pessoa possa buscar respostas e soluções na vida cotidiana de intimidade com Deus. Esse título, essa pergunta, ele é questionador, provocador e ousado. Porém, é preciso uma leitura atenta, uma meditação muito zelosa para entender que no fundo nós temos medo da ausência de Deus, de procurá-lo e de não encontrá-lo, né? No livro Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículo 1, diz assim, é uma pergunta, é algo questionador mesmo, né? Em meu leito durante a noite, procurei o amado de minha alma, procurei e não o encontrei. Mas Deus, irmãos, Deus não é ausente. Ele reside em nosso coração ou escondido dentro de nós mesmos. Basta que você o procure. Ao procurá-lo, pode ter certeza que nós vamos encontrá-lo. Olha, na aridez, no deserto ou em qualquer situação, é promessa do Senhor que vai lhe conduzir e saciar a sua sede. E assim eu queria que você tomasse comigo agora a palavra que está em Isaías 58, versículo de 9 a 12. Então às tuas invocações o Senhor responderá, e a teus gritos dirá, eis-me aqui. Se expulsares de tua casa toda a opressão, os gestos malévolos e as más conversações, se deres do teu pão ao faminto, se alimentares os pobres, tua luz levantar-se-á na escuridão e tua noite resplandecerá como o dia pleno. O Senhor te guiará constantemente, alimentar-te-á no árido deserto, renovará teu vigor, serás como um jardim bem irrigado, como uma fonte de águas inesgotáveis. Reerguerás as ruínas antigas, reedificarás sobre os alicerces seculares. Chamar-te-ão o reparador de brechas, o restaurador das moradias em ruínas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha que interessante o início da leitura. Então às tuas invocações o Senhor responderá. Qual invocação? Onde está Deus? Por que eu estou vivendo isso? Ah, se o Senhor estivesse aqui. O Senhor responderá às tuas invocações e os teus gritos dizendo o quê? Eis-me aqui. Mas nesse processo nós precisamos então, irmãos, começar a fazer retirada de coisas, de situações de nossa vida. A palavra já diz, se expulsares de tua casa a opressão, os gestos maus, né, os gestos malévolos, as más conversações, os debates, as palavras que não nos ajudam em nada. Se der do teu pão a quem tem fome, se alimentar os pobres. Tá vendo? Então eu preciso tirar o que é ruim da minha vida e colocar o que é bom no lugar. Quando eu faço isso, rapidamente eu começo a sentir fortemente a presença de Deus. Então, é preciso sair desse processo de escuridão e abrir-se à luz de Cristo. Versículo 10 diz, tua luz se levantar-se-á na escuridão, e tua noite resplandecerá como dia pleno, porque é esse sentimento que muitas das vezes toma conta do coração, que se sente sozinho, sem Deus. Eu estou numa escuridão terrível, eu estou num deserto espiritual. São duas palavras fortemente ligadas a essa situação de questionamento, de falta de fé, ou até mesmo de frieza espiritual. Escuridão e deserto. Então, quando tirarmos de nossa casa, de nossa vida, esse sentimento opressivo do mal, os gestos malévolos, as más conversações, e dermos lugar às obras de caridade, a dar pão a quem tem fome, a alimentar os pobres, aí sim a luz vai iluminar a escuridão
e a noite resplandecerá como o dia pleno, ou seja, a escuridão, a noite vão dar lugar à luz de Cristo, à luz de Deus. E aí o versículo 11, ele é fantástico, né? O Senhor te guiará constantemente, constantemente é todo dia, gente. Alimentar-te-á no árido deserto, naquele momento que nós estivermos sentindo, sabe, aquela frieza, aquela ruindade, aquele sentimento assim, meu Deus, eu rezo, mas eu não sinto nada. E a palavra diz que ele vai renovar o teu vigor. Serás como um jardim bem irrigado, como uma fonte de águas inesgotáveis. Quando nós fazemos uma experiência verdadeira com Deus, a nossa vida fica florida, fica bela. Mas não é uma experiência mágica de sentimentalismo, de emoção. Eu já disse isso aqui e repito, eu não quero que as pessoas simplesmente só se emocionem na pregação que eu faço. Não. A pregação tem que provocar conversão, mudança, desejo de uma vida verdadeiramente pautada em Cristo, conduzida por Cristo. Então aqueles que fazem a experiência de arrancar o mal da sua vida, de lutarem contra o deserto espiritual, para fazerem a caridade, terão a vida iluminada. O Senhor vai nos guiar constantemente, vai nos alimentar na aridez do deserto. Ele vai renovar o nosso vigor e nós seremos como um jardim bem irrigado, florido, cheio de belezas, para mostrar para todos e conduzir todos a viver a mesma experiência. E nós seremos como uma fonte de águas inesgotáveis. Eu também gosto muito do versículo 12. Reerguerás as ruínas antigas, ou seja, haverá um recomeço. Reedificarás sobre os alicerces seculares. Reedificar é construir de novo. Chamar-te-ão o reparador de brechas, o restaurador das moradias em ruínas. E aí hoje não tem como não falar dessas moradias e não lembrar de Santa Teresinha, né? Ela que compôs essa bela obra, como doutora da igreja, como aquela que falou aí de forma tão bela sobre toda a vida espiritual. Passarei meu céu derramando sobre vós uma chuva de rosas, chuva de bênçãos. Aquela que conseguiu de uma forma muito profunda viver uma experiência de muita intimidade com Deus. Que coisa linda, não? A vida de Santa Teresinha é algo extremamente belo. Aquela que foi missionária sem sair do lugar onde estava, mas a sua vida, as suas obras, a sua história, o seu amor, a sua doação, conseguiu eu estou procurando a palavra certa aqui, né? Conseguiu viver na intimidade a riqueza de Deus, a certeza da presença de Deus em tua vida. Tão jovem, mas tão entregue ao amor, à doação, à missão, à fé, à espiritualidade. Olhar para a vida de Santa Teresinha hoje é olhar para a grande riqueza dos santos e santas de Deus. Mas eu continuo já nessa reflexão deste livro, onde está Deus, dizendo o que está aqui na introdução, que eu achei tão bonito. O homem hoje está envolto por uma densa nuvem de situações que gradativamente levam ele a perder o sentido da vida, que é o que nós mais temos visto e ouvido nos últimos tempos, né? Diante do caos de sentimentos, de angústia, solidão, incompreensão, desânimo, desmotivação, nostalgia, surge essa pergunta mais uma vez: onde está Deus? Teria ele abandonado o homem e se esquecido do significado de piedade, deixando o homem entregue a seus próprios desejos? Não. Com certeza Deus não deixou de existir ou se afastou do homem, mas quem? O homem
deixou de procurá-lo, ou quando faz, não consegue mais escutá-lo ou sentir a sua presença. Meu irmão, ter sede de Deus é o primeiro passo para um verdadeiro encontro com o Senhor. Pois assim como quando se tem sede de água, se passa a procurá-la para saciar-se. Da mesma maneira, quando notamos a falta de Deus em nossa vida, começamos a buscá-lo incansavelmente. Mas onde podemos encontrar o Senhor? A fonte da água da vida pode ser encontrada na simplicidade da oração, no silêncio, na igreja, mas não a encontraremos em meio a esse caos, a essa desordem social que a humanidade vive, né? A presença do Senhor e a ação do Espírito Santo precisam ser redescobertas urgentemente no mundo, na vida de oração e principalmente na vivência, na vida interior. Para que possamos encontrar o Senhor em nossa vida de oração, precisaremos enfrentar o quê? As securas, os desertos, a tibieza, os pecados, que muitas vezes nos causarão dúvidas e nos levarão até mesmo ao desespero. E em todas essas fases da nossa vida, Deus está presente, mesmo quando nossa razão insistir em falar o contrário. Nessas próximas semanas, nos próximos dias, nós vamos meditar esse livrinho. E o autor ainda diz assim: quero ajudá-la a compreender a presença discreta de Deus em sua vida, sua ação e o proveito que você pode tirar diariamente dos sofrimentos e da solidão que porventura venham a assolar a sua vida. E ele traz como uma frase final da introdução o seguinte: seja sempre fiel a Deus, busque o Senhor com temor, com respeito, com reverência, com entrega, com doação. A partir de amanhã, nós vamos falar dos aspectos da vida espiritual. Nós vamos aprofundar um pouco mais para que essa pergunta que vem ao nosso encontro possa nos direcionar a uma experiência muito profunda com Deus. Nesse mês dedicado às missões, eu assumi já de início nesse mês a missão de levar você a uma profunda experiência com Deus. Esse é o desejo do meu coração. Levar você a um como que eu posso dizer? A um encontro pessoal com Deus. Espero que você possa viver um mês de muito amor, de muita entrega, de muita doação e de muita presença de Deus em sua vida. Senhor, hoje e a partir de hoje, eu quero ser ainda mais íntimo de Ti, para que quando essa pergunta surgir na minha mente, no meu coração, eu logo já tenha a resposta. Onde está Deus? Deus está aqui, do meu lado, no meu coração, nas coisas que eu vejo, que eu sinto, que eu faço durante todo o dia. Deus está aqui, tão perto como o ar que eu respiro, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como um amanhã que se levanta. Deus está aqui. Deus está no meu coração. Deus está em minha alma. Deus está em meus pensamentos. Deus está em minha casa. Deus está no meu trabalho. Deus está no cântico desses artistas que estão aqui do meu lado, não é? Quanta gente tem feito uma experiência com Deus ao ouvir esses amiguinhos que eu tenho aqui de manhã cantando. É bom demais, gente. Então eu trago essa pergunta, não é duvidando de Deus, não. É para respondê-la para muitos corações que, infelizmente, estão esfriando na fé. Quer um segredo? Volta para a igreja. Faz uma confissão verdadeira. Seja íntimo de Deus na adoração. Reze o terço. Leia a palavra. Mergulhe em Deus. Ninguém que procura Deus vai ficar sem encontrá-lo. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede santos como Deus é santo. Até amanhã. Pois só tu
palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.